Já é a minha parte. E aí, nessa vida cristã triunfante, qual a primeira característica de uma vida cristã triunfante? Uma vida de? Todo culto foi sobre isso, sobre oração. Então coloque-se em pé. Vamos ler a palavra do nosso eterno Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. E que você no seu coração firme esta decisão: eu irei ou eu virei a cada noite de oração esta semana. Coisas vão surgir para você não vir, mas você insista, seja teimoso quanto à sua vida espiritual triunfante, sua vida cristã triunfante. Diga: eu vou, eu estarei, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Venha, que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ó Pai, abençoa-nos com a Tua palavra, meu Deus. Não com as palavras do meu coração, mas as palavras do Teu coração para o nosso coração. E que seja assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se você passa uma semana inteira sem orar, você precisa investigar a sua salvação. Se você passa uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, sem falar com Deus, sem ouvir a Deus, você precisa parar. Puxe o freio do universo, o freio de mão do universo, puxe, pare tudo e comece a pensar no seu coração: eu sou um salvo mesmo, eu sou um filho de Deus mesmo. Como é que um filho passa a semana inteira sem falar com seu Pai Celeste, sem ouvir ao seu Deus? Precisa examinar a sua conversão, ou será perda de tempo. Oswald Chambers diz o seguinte: a primeira tarefa de cada cristão é orar. Pura e simplesmente orar. Então ore no almoço, no café da manhã, no jantar, de madrugada, viajando de carro, lavando louça, lavando roupa, indo para o trabalho, no seu trabalho, ore, 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 porque essa é a primeira tarefa de cada cristão. George MacDonald: se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco produzirá durante todo o dia. Oração é a chave que abre o nosso dia e é a chave que fecha o nosso dia. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz que Jesus saiu do monte Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Já pensou? Passar a noite toda em oração. Jesus fazia isso em véspera de grandes ações que ele faria. Por exemplo, para escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite anterior toda em oração. Veja que coisa. Antes de ser preso, lá no jardim do Getsemane, para cumprir o plano de Deus para a sua vida, lá ele passou a noite toda em oração. Os discípulos dormiram, mas Jesus permaneceu orando ali, chorando, derramando lágrimas de sangue, suando sangue e derramando o seu coração. E por que é que Jesus orava? Jesus precisava orar, Jesus tinha necessidade de orar? Claro que sim. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E sendo servo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ao encarnar-se, colocou na posição não de Senhor, mas de servo, e servo de Deus. E como servo de Deus, Jesus orava, e como servo de Deus, Jesus lia a palavra, e como servo de Deus, Jesus falava do amor do Senhor, do Pai Celestial, e como servo de Deus, Jesus amava o próximo, e como servo de Deus, a Bíblia diz no livro de Atos, que Jesus viveu esta vida aqui na terra, fazendo o bem. E nós somos servos de Deus, amém ou não? E como servos de Deus, nós temos que orar. Para ter poder espiritual, para ter forças do alto. Jesus orava, irmãos, para aprofundar a sua comunhão com o seu Pai Celestial. Jesus orava para ter maior intimidade com Deus. Jesus orava para discernir a vontade de Deus. A oração é fundamental na vida de um crente. Lutero dizia que a oração é a respiração da alma do crente. Quantas pessoas na pandemia, naquela primeira fase terrível da pandemia, pessoas morreram com o vírus tomando os seus pulmões, morreram sem conseguir respirar. Você já pensou você morrer tentando puxar o ar e não conseguindo, e morrer asfixiado, morrer sem ar? Há crentes agonizando na sua vida porque eles não oram, eles acham banalidade orar, bobagem orar, perda de tempo orar, e eles não respiram para as coisas espirituais e estão agonizando. Quando Jesus falou com os discípulos, ele não disse assim: gente, vocês precisam orar. Não. Para Jesus, a vida de oração dos discípulos era absolutamente óbvia, esperada, lógica. É meu discípulo, ora. Não é meu discípulo, não ora. Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus diz: e quando orares, faz parte da vida de um discípulo orar. Se não ora nunca, se não ora em momento algum, será este discípulo de Jesus? Ele vai dar uma série de informações e orientações sobre a oração que chega até o trono de Deus em Mateus 6, versículos de 5 a 7. Algumas orientações práticas sobre oração. Eu estava orando para preparar essa mensagem pensando, será que nós precisamos de mais uma pregação sobre oração? Será que nós não sabemos tanto sobre oração? Será que o que nos falta não é mais prática de oração e menos mensagens sobre oração? Entendeu? Será que a gente não já sabe que tem que orar? Não já sabemos o que precisamos para orar? Não sabemos as características de uma oração que agrada a Deus? Você já ouviu muitas mensagens sobre oração e ouvirá mais uma sobre algumas dicas para uma vida cristã triunfante na oração. Primeiro, aplique fé no seu ato de orar. Marcos capítulo 11, verso 24, Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. A oração e a fé não podem se divorciar. Ninguém orará de modo eficaz sem fé. Oração sem fé é reza. Oração sem fé é algo mecânico. Oração sem fé é uma coisa automática. Oração sem fé é algo sem coração, sem alma, sem verdade. A fé é o tempero que dá sentido e poder à oração daquele que busca a Deus.
Tiago disse em Tiago 1,6, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal, pedem para gastarem nos seus próprios deleites. Mas antes ele diz, vocês não recebem porque não pedem. E a dedução é lógica, vocês não pedem, vocês não oram porque vocês não creem. Mas se você crer que Deus ouve, que Deus responde a oração do que clama com o coração cheio de fé, você vai orar. Segundo, ore com a motivação correta. Tiago capítulo 4, versículo 3, ao final, depois de dizer, vocês não pedem porque vocês não creem, mas ele diz, e quando pedem, pedem errado, pedem por motivos errados, ou seja, vocês estão orando a Deus para gastar os seus deleites em relação àquela resposta que Deus vai dar para você. Por que é que você pede um aumento de salário a Deus? Porque é de Deus que vem o aumento de salário. É de Deus que vem a esposa certa. É de Deus que vem o marido certo, é de Deus que vem a porta aberta para a faculdade certa, é de Deus, a Bíblia diz que é assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, tudo que nós precisamos vem de Deus. Agora, por que você pede a Deus o que você pede? Examine seu coração. Você pede para seu filho se converter, para você parar de ter dor de cabeça e acordar de madrugada para abrir a porta da casa, para receber ele bêbado depois da balada, é por isso que você está pedindo para ele se converter? Ou você está pedindo para ele se converter, Deus usar pessoas, circunstâncias para convertê-lo, para mudar o coração, para ele se tornar um servo de Deus, para ele ser uma árvore frutífera na casa de Deus, para ele ser boca de Deus, falando do amor de Cristo, da transformação que Jesus tem para dar. Você pede a Deus para converter o seu marido, para quê? É para ele te dar mais dinheiro em vez de gastar com bebida na rua? Ou é para ele ser um servo verdadeiro de Deus, para o seu lado, vocês saírem nas campanhas evangelísticas, entregando folheto, ou os dois no carro, passando, pegando um vizinho descrente, trazendo para a igreja, para essa pessoa ouvir de Jesus e entregar a vida a Jesus? Por que você pede a Deus o que você pede? Tem que pensar nisso. Tiago diz, vocês não recebem exatamente porque vocês pedem para gastar com seus próprios deleites, com seus próprios desejos. No final de tudo, você está usando Deus como um meio para alcançar um fim. E esse tipo de oração, Deus não ouve. Quer que você pede um carro novo a Deus? E por aí vai, irmãos. Examine as suas motivações quando você orar e ore pelas razões certas, com as motivações certas. Terceiro, ore com a atitude certa no seu coração. Ainda nosso irmão Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros e orem. Orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejais curados. Ore a Deus com a motivação certa no seu coração, com a atitude certa no seu coração. Primeiro ore pedindo perdão pelos seus pecados. Agora não peça perdão por pedir perdão, peça perdão sentindo o peso dos seus pecados. Ore com a motivação e atitude de coração de quem não lembra só de si, mas lembra do outro. Às vezes, nós somos chamados para orar em duplas, e é impressionante, a gente não resiste à tentação de orar por nós. A gente ora um pouquinho pelo outro e diz, oh, tá bom, já tá bom, tá bom. Senhor, e eu, hein? Ó, não esquece de mim, hein? Olha. Você já tentou orar só pelo outro? Aliás, você já tentou ter um momento de oração só pelos outros? Ore com a atitude certa no seu coração.
O salmista diz no Salmo 66, 18, se eu atender, Salmo 66, 18, se eu atender a iniquidade no meu coração. O que quer dizer isso? Se eu der lugar ao pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu orar sem confissão de pecados, se eu orar sem tristeza pelo meu pecado, Deus não vai me ouvir. Ô Senhor, o que está acontecendo? Será que tem muita gente orando que o Senhor não me responde? Pelo amor do Senhor. Eu lembro de uma crente que disse para mim isso. Eu gosto de orar de madrugada, Senhor. Ô pastor, porque tem menos gente orando. Lembra num passado distante, nós que somos do século XX, que tinha isso aí, né? Você ia ligar, pegava no orelhão ou de casa, se dependendo do horário, você não conseguia a ligação, porque era muita gente ligando ali pelas 20 horas, porque era mais barato. O pessoal dos bons tempos aí lembra. Aí tem gente que diz assim, eu vou orar de madrugada, porque tem mais crente orando, mas lá no Japão tem crente orando, gente. Aqui é de madrugada, lá já é dia. Na Austrália, o pessoal está orando lá também. Não funciona assim. E o nosso Deus, Ele é todo-poderoso e onisciente para ouvir as orações de todos os seus filhos, louvado seja Deus. Deus nunca estará ocupado para nos ouvir, mas Deus não ouvirá a minha oração se o meu coração não tiver confissão e abandono de pecado. Ore com a atitude certa no seu coração. Por isso Jesus disse, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quarto, ore com a mente focada em Deus. Ninguém conseguirá orar para ter uma vida cristã triunfante se o coração está dividido. Esse negócio aqui, irmãos, pode ser uma bênção, mas pode ser um instrumento do diabo contra a nossa vida cristã triunfante. O meu fica sempre no mudo. Sempre no mudo. Porque se eu estiver orando e de repente, pim, eu não vou orar mais. Isso tira minha atenção. Eu não consigo preparar uma mensagem ou ler a Bíblia ouvindo música. Eu sei que tem gente que consegue e eu tenho uma certa inveja de você. Mas eu não consigo. Eu preciso de silêncio absoluto. E Márcia sabe, quando ela entra no escritório que eu estou estudando, a cara que eu faço. Porque eu não quero distrações. Eu estou ali focado em algo. Às vezes a gente vai orar com distrações na cabeça. Pensamentos. Já aconteceu isso? Você está orando e vem um negócio na tua cabeça assim, ixi, a conta de luz, preciso ligar para a TIM, para a Claro, para a Oi, para reclamar, porque eles cobraram 30 centavos a mais esse mês. Isso vem na tua cabeça para atrapalhar a sua oração. Mas nosso irmão Tiago diz, o homem de coração duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não presta atenção, então ele não termina o que começa. E já aconteceu de orações difíceis de terminar, por causa dessas coisas que tentam tirar a sua atenção. Eu acredito que é por isso que Jesus diz, quando você for orar, entra em teu quarto, fecha a porta, fica lá você e Deus, sem distrações. Por isso que o crente fecha o olho para orar. Agora, dirigindo não dá, senão abre o olho no céu. Não pode, é de olho aberto. Mas são orações rápidas, irmãos, quando a gente está no trânsito, porque tem distrações. Mas quando você busca um lugar secreto para orar, e a tua mente foca somente em Deus, meu Deus, essa oração é revestida de uma qualidade extraordinária. Então você e eu precisamos orar com concentração, sem distrações.
ou divisões de objetivo. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou monoprático. Então eu me concentro em fazer uma coisa. E quando se trata das coisas espirituais, de ler a Bíblia, de meditar num texto, de orar a Deus, eu preciso estar completamente focado naquilo. E eu acredito, irmãos, que isso deve ser uma regra para os discípulos de Jesus. Jesus frequentemente ia para um lugar deserto, e a Bíblia diz, e ali orava. Por isso, Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador, fica com seu foco em Jesus. Quinto, ore confiando na vontade e no poder do Pai. Jesus é um exemplo grandioso nisso, porque ele foi para o Getsêmani e ele orou, Senhor, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, irmãos, ela sempre se cumpre na vida do crente que ora. Deus realiza a vontade dele na vida do crente que ora, porque o crente que ora se dispõe para Deus. Não é aquele crente que ora tentando impor algo a Deus, é aquele crente que ora dizendo que a tua vontade seja imposta a mim. Eu queria, Senhor, que fosse daquele jeito, mas eu não estou aqui para te dizer como fazer, que o Senhor faça, realize a tua vontade em mim. João 5, verso 14 e 15, Jesus disse, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E eu acho que Jesus nos dá uma senha interessante aqui. Você quer que Deus responda a sua oração? Ore segundo a vontade dEle. Esse processo seletivo aí não deu certo. Ah, que coisa, eu orei e não deu certo, não funcionou. Não. O crente que ora diz assim, Senhor, graças te dou, porque a porta se fechou. Eu fiquei triste, Senhor, não vou mentir, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, acho que Deus está me livrando de alguma coisa que eu não sei. Então, eu me alegro porque o Senhor fechou essa porta. O crente que ora não tem perdas, irmãos, tem livramentos. Segundo aos Coríntios 12:9, depois de Paulo ter orado 3 vezes, Jesus diz, não tiro o espinho, não vou tirar o espinho, a minha graça te basta e é isso, você vai ficar com esse espinho na sua carne até você morrer. Aí o apóstolo Paulo diz assim, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas aflições, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É o verso 10. Qual deve ser o maior propósito, irmãos, da oração na sua e na minha vida? É o de Jesus. Comunhão mais íntima com Deus, intimidade maior com Deus e a busca do discernimento para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz em Tiago 5,16. Por que eu citei tanto Tiago? Porque Tiago é conhecido na tradição cristã como joelhos de camelo. Já viu o joelho de um camelo? É um negócio, irmão, caliçado, um negócio estranho, grosso, é uma protuberância enorme no joelho. Porque o camelo se ajoelha muito. Ele dorme ajoelhado. Ele fica ruminando ajoelhado. E a tradição cristã diz que os joelhos de Tiago eram semelhantes a joelhos de camelo, porque ele era um homem de oração. Os joelhos eram gastos de tanto orar. Como é que está o joelhinho aí? Tá cremoso? Cheio de dove no joelho? É isso aí? Mas que tal dobrar os joelhos para orar? Diz um hino antigo do cancioneiro evangélico brasileiro que de joelho é melhor. Não tem esse hino? De joelhos é melhor. Quando a gente fala de clamor, na Bíblia, clamor é gritar.
Oração é uma coisa, clamor é outra coisa. Oração é falar com Deus, clamor é gritar para Deus. É um grito de socorro, de desespero. Mas como é bom clamar desesperadamente ao Senhor de joelhos, em oração. Então não use a oração como algo utilitário, mas use a oração como um veículo que te faz ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, e te faz conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E me despeço com a frase que já disse aqui, infelizmente não é minha, mas é uma frase popular no meio cristão, que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus. Una essas duas coisas, e você terá uma vida cristã triunfante na oração. E que Deus nos abençoe. Amém, queridos?